Segura essa aqui, rapaziada, porque 100 milhões não valem mais nada no futebol. Vamos assistir esse vídeo aqui do Victoriano Fut e entender por que o futebol ficou tão caro. Sabe a diferença do que você conseguiria comprar com 100 milhões de euros há alguns anos atrás comparado com agora? Em 2009, o Real Madrid pagou 94 milhões de euros pelo melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, saindo do Manchester United já com uma bola de ouro, uma Champions League e 3 títulos ingleses. 13 anos depois, o Manchester United pagou 95 milhões de euros por um jogador chamado Antony. Que downgrade, né? Meu Deus. Todo respeito ao querido GOAT Antony, que já tinha sido um ponta do Ajax, bicampeão holandês, mas sem nenhum prêmio individual e sem nunca ter chegado nem perto do nível de decisão do Cristiano Ronaldo. Então, com 94 milhões de euros em 2009, você comprava o melhor jogador do mundo, decidindo Champions League, que se tornaria um dos maiores jogadores da história. E em 2022, com esse mesmo valor não, né? 1 milhão de euros a mais, você compra o GOAT Antony. Há uma diferença absurda aí, né? Só que, de 2022 pra cá, esse número ficou ainda mais ridículo e daqui a uns anos, 100 milhões de euros, você vai conseguir comprar apenas o Léo Pelé. Entretanto, mesmo dinheiro... Nem falo que o Léo Pelé tá no meu time agora e eu não vejo a hora de se livrar desse maluco. 13 anos de diferença, currículos completamente diferentes. E esse não é um caso isolado, é um padrão que se repete em todas as faixas de preço do futebol. Do mais barato... Eu espero que ele fale aqui também em relação ao futebol brasileiro, que tá muito caro, muito caro. Qualquer jogador, principalmente sendo brasileiro, assim, é um absurdo, mano. É um absurdo. O Léo Pelé acho que tá custando, sei lá, 7 milhões de dólares. 10, não sei. É bizarro. Barato ao mais caro. Então, hoje eu vou pegar faixa por faixa. Como assim? As faixas de valores. O que você conseguiria comprar com 20 milhões de euros há alguns anos atrás, comparado com agora. O que você conseguiria comprar com 30 milhões de euros há alguns anos atrás, comparado com agora. O que você conseguiria comprar com 60, 70 milhões de euros há alguns anos atrás, comparado com agora. E assim sucessivamente, beleza? Eu vou te mostrar exatamente qual jogador cada clube estava comprando com os números que ele tinha na mão no momento da assinatura, comparar com os de agora, e no final eu explico por que isso acontece. No final a gente vai ver porque o futebol inflaciona tanto nos últimos anos. Imagina, cara, sendo bem sincero, daqui, sei lá, 2030, não, 2030 tá muito perto, 2035, o que você vai conseguir comprar com 100 milhões de euros, mano? Nada, pô. Sinceramente, vamos ter que ter o do Léo Pelé ao homem que quase fez um gol no Vasco. Eu acho que esse aí vai ser o objetivo final. Cara, eu acho que assim... O futebol, acho que ele chegou num nível tão inflacionado que eu acho que ele não sobe tanto mais. Mas, com certeza, ele vai ficar estabilizado nesse valor, assim, sempre. Acho muito difícil diminuir. Algo com 100 milhões de euros, é isso que vai dar pra comprar. Então é isso, vamos começar o vídeo. Se você tá agora lanchando, almoçando, pega o seu prato aí pra você se deliciar, certo? Prepara aí sua alimentação de uma forma que você vai se sentir muito confortável. E já chega se inscrevendo aqui no canal Victoriano Fut, certo? Prepara seu lanche aí, seu almoço. Vamos assistir que agora é a hora de dar aquela descansada, né? Descansar a mente. Vamos pro vídeo, beleza? Junto. Começando no capítulo 1, 8 a 10 milhões de euros. Vamos começar pequeno com uma faixa que hoje mal compra um jogador qualquer. Essa faixa aqui é uma das faixas onde vai ter menos exemplos, porque esse valor, hoje em dia, é muito difícil achar um jogador pra comparar com esse valor. Então, sinceramente, vamos falar aqui de uma maneira bem rápida, tá, rapaziada? Em 2003, o Milan pagou 8 milhões e meio de euros no São Paulo por um garoto de 21 anos chamado Kaká. Na época, ele tinha 23 gols em 58 jogos e já era campeão mundial pela seleção brasileira em 2002, mesmo tendo jogado quase nada naquela Copa do Mundo. O Milan não estava comprando um nome pronto, estava comprando uma aposta. Mas para você ter uma comparação, com 8 milhões de euros há algum tempo atrás, em 1982 o Barcelona pagou o então recorde mundial de 7,6 milhões de dólares no Boca Juniors por um garoto argentino de 21 anos chamado Diego Maradona. Campeão argentino pelo Boca, mas ainda sem nenhum título mundial no bolso. Tipo assim, olha a diferença, né? Olha a diferença. Lógico que o Kaká tinha muita história também. Mas, mano, meu Deus. É uma diferença gritante. Era também uma aposta, mas uma senhora aposta, né? E o Ronaldo Fenômeno, em 1994, o PSV pagou cerca de 6 milhões de dólares no Cruzeiro por ele. Um garoto de 17 anos. Dinheiro de pinga.
pro Ronaldo dinheiro de pingar. Tinha acabado de fazer 44 gols em 47 jogos pelo time mineiro, sendo artilheiro do Campeonato Mineiro daquele ano com 22 gols. Um número de tirar o fôlego, né, rapaziada? Mas o PSV estava comprando um adolescente sem nenhum currículo europeu. Então, basicamente, com 8 a 10 milhões de euros, eu sei que foi muito tempo atrás, né, rapaziada? Mas, assim, o intuito do vídeo é esse, realmente comparar a inflação do futebol, né? Você conseguiria, com 10 milhões de euros há tempo atrás, comprar Kaká, certo? Que já tinha ganhado uma Copa do Mundo, Diego Maradona, né? Lá em 1980 e tanto. E você conseguiria também, ainda até os anos 2000, comprar Ronaldo Fenômeno. E hoje... Cara, hoje em dia, tipo assim, por exemplo, um zagueiro de Série B custa 6 milhões. Um zagueiro, tipo, ali, que joga, sei lá, vamos supor, num Vasco da vida, tá? Uns 15 milhões, mais ou menos. É muito dinheiro, cara. Hoje em dia, nessa faixa de preço, se a gente for puxar aqui, principalmente pro nosso futebol brasileiro, né, que é onde essas transações podem ocorrer com mais frequência aqui na Europa. 10 milhões de euros hoje na Europa não é um número muito frequente, mas com esse dinheiro aqui no Brasil, o Flamengo pagou em 2018 10 milhões de euros pelo Vitinho, vindo do CSKA Moscou. Acho que deu uma desvalorizada, né? Não sei. Dinheiro, 10 milhões de euros há um tempo atrás de comprar bem mais, né? Aqui, outro clube também, nós temos Matheus Martins. Botafogo pagou 10 milhões de euros pra ele vir da Udinese aí. Ele que foi revelado pelo Fluminense com 21 anos, sem grande destaque na Itália antes de voltar. Outra transação do futebol brasileiro envolvendo a faixa de 10 a 20 milhões de euros, nós temos Vitão, que veio do Internacional pro Flamengo em 2026. Um zagueiro de 25 anos, referência no Internacional, mas também sem títulos de peso. E outro clube aqui no Brasil também, o Palmeiras, pagou 13 a 14 milhões de euros pelo Facundo Torres, vindo do Orlando City. Com certeza, você não consegue mais com 14 milhões ou 10 comprar um Diego Maradona. Vamos colocar que são jogadores de expressão pequena. Não sei se dá pra colocar média, talvez. Mas assim, são jogadores bem comuns. Talvez pra composição de elenco. Por exemplo, que foi 7 milhões na época. Ah, foi muitos anos atrás. Sim, o intuito do vídeo é esse, comparar a inflação. Vamos para a segunda faixa de valor aqui, que é de 18 a 22 milhões de euros nessa faixa. E aqui sobe um pouco o valor e a coisa fica ainda mais gritante, porque aqui a gente tem muito material do futebol brasileiro recente para comparar e europeu também. Usando novamente ele como exemplo, Ronaldo Fenômeno. Agora, depois de ter feito história no PSV, em 1996 o Barcelona pagou 13 milhões e 200 mil libras, hoje equivalente a uns 19 a 20 milhões de euros, no PSV pelo Ronaldo Fenômeno. Na hora da venda, ele tinha sido artilheiro da Eredivisie, com 30 gols em uma única temporada, 54 gols em 57 jogos no total pelo PSV e tinha acabado de ser campeão da Copa da Holanda. Ele ainda não tinha... Cara, se fosse hoje, tipo assim, com certeza uns 130 milhões. Menos que isso, o PSV não ia vender. Bizarro. E a bola de ouro, isso viria no ano seguinte, vestindo já a camisa do Barcelona. No mesmo ano, o Newcastle pagou 15 milhões de libras, recorde mundial da época, no Blackburn, pelo artilheiro inglês Alan Shearer, que tinha acabado de ser campeão nacional e artilheiro da Eurocopa de 96. Então a gente não precisa só ir num dos maiores da história, o Ronaldo Fenômeno, né? A gente pode vir num Alan Shearer aqui, que também é um grandiosíssimo jogador, mas que custou 15 milhões de libras na época e tinha sido artilheiro inglês e o artilheiro da Eurocopa, certo? Então, um dos artilheiros mais relevantes do planeta aí. E agora vamos comparar o que dá pra comprar com o mesmo valor hoje, com destaque total pro futebol brasileiro, porque aqui a gente tem mais similaridade, né, rapaziada? Em 2024, o Palmeiras pagou 25,5 milhões de euros no Barcelona pelo Vitor Roque. Eu acho que desvalorizou um pouco. E o contexto da contratação é completamente diferente. O Palmeiras pagou esse valor num cara que teve pouquíssimo espaço no time catalão, apenas 12 jogos e 2 gols, antes de voltar pro Brasil, ainda sem um grande currículo internacional. Ele saiu do Atlético Paranaense, se eu não me engano, ele foi vendido por 30 milhões de euros. Depois ele saiu do Barcelona e foi vendido pro Real Betis, ou foi emprestado, acho que ele saiu pro Real Betis. Aí sim ele veio pro Palmeiras. Nessa mesma faixa de preço, em 2025, o Botafogo pagou 22 a 23 milhões de euros no Nottingham Forest pelo Danilo. E no mesmo ano, o Flamengo pagou 22 milhões de euros no Atlético de Madrid pelo Samuel Lino, um jogador que nem era um grande titular absoluto ali do Atlético, do poderoso Atlético de Madrid, né? E o Botafogo também pagou cerca de 18 a 19 milhões de euros pelo Thiago Almada, que tinha sido campeão do mundo pela Argentina em 2022, mas sem grande protagonismo em clubes até ali. Cara, se fosse antigamente, esses jogadores iam custar, tipo, por exemplo, Samuel Lino, acho que uns 4 milhões de euros. No máximo, 2.
sei lá. Subindo um pouco, vamos para a faixa de 27 a 33 milhões de euros. Em 2003, o Barcelona pagou 30 milhões de euros no PSG pelo Ronaldinho Gaúcho. Na época, ele ainda não tinha nenhum grande título de expressão pelo clube francês. Ele ainda não era o grande bruxo bola de ouro, né, rapaziada? Mas já era um Ronaldinho que vinha destruindo no PSG. É só você olhar esses lances que estão aparecendo na tela aí, ó, do Ronaldinho fazendo gol sozinho, rabiscando, elástico, golaço aí no PSG, que você vai ver que já tava comprando um jogador, né? No mesmo ano de 1998, o Real Betis quebrou o recorde mundial da época, pagando 21 milhões e meio de libras, cerca de 30 milhões de euros no São Paulo pelo Denilson. Eu acho que não mudou muito assim não, né? Acho que 30 milhões de euros no Denilson aqui, com todo respeito ao Denilson, era melhor pagar na Almada, cara. Eu tô zoando, rapaziada. Tô zoando. Pior que se a gente for olhar a carreira do Denilson assim, é um cara muito habilidoso, mas não era pra, pô, valor igual do Denilson e no Ronaldinho. Eu acho que teve um exagero aí, né, mano? E o que esse valor de 30 milhões de euros consegue comprar hoje, tá? Hoje esse valor compra o que o PSG pagou em 2024 aí, 33 milhões de euros aí no Frankfurt pelo zagueiro William Pacho. Pô, uma boa contratação, né, rapaziada? É um zagueiro sólido, era um cara que ganhou Champions League aí pelo PSG sendo titular. Foi uma boa contratação pelo valor, sim, mas comparado ao que dava pra comprar, né, 30 milhões de euros em 2003, você comprava um Ronaldinho e agora você consegue comprar o William Pacho. E no Brasil, em 2023, o Flamengo pagou 27 milhões de euros no Zenit pelo Gerson, que teve passagem discreta por Roma e Marselha sem nenhum título de peso na Europa. Então, realmente uma... Que loucura, né? A gente para pra olhar também nesse vídeo aqui. Muitos atletas brasileiros saem do Brasil, vão pra Europa, vê que não é tudo isso e voltam pro Brasil, porque perde espaço ou porque querem voltar pro Brasil de qualquer jeito e tudo mais. Eu acho que tá mudando um pouco a cabeça dos atletas em relação a isso. E também questão pros clubes, né? Porque os clubes precisam vender mais rápido e, querendo ou não, depois vão lá e compram um pouquinho mais barato. Valorização aí bem incisiva, né, mano? Passando da faixa dos 27, agora vamos para as faixas dos 37 aos 40 e poucos milhões, né? Em 2004, o Manchester United pagou 27 milhões de libras, cerca de 37 milhões de euros no Everton, por um garoto de 18 anos chamado Wayne Rooney. Ele tinha 15 gols em 67 jogos pelo Everton e tinha acabado de ser a sensação da Eurocopa 2004 com 4 gols no torneio. Pô, não preciso nem apresentar o Wayne Rooney, né? Potencial gigantesco aí, e um cara que se tornaria gigantesco também para a história do United. Claro que o vídeo, muitas vezes, pode haver uma certa injustiça ao comparar jogadores do passado, porque a gente já sabe tudo que eles se tornaram, né? Então, claro que os jogadores do passado vão ter uma grande vantagem, mas ainda assim, se a gente olhar, esquecer o que eles se tornaram e não comparar jogador nome por nome, mas comparar potencial por potencial, a gente vê que ainda assim o potencial é inigualável. Sim, até hoje em dia as promessas que são vendidas, assim, por exemplo, um moleque de 17 anos que é vendido de base pra base, é muito caro, pô. Tem, acho que o Vitor Roque foi pago, se não me engano, 13 milhões na base do Cruzeiro pra vir pro Atlético Paranaense, eu acho que foi isso. Uns 9, 13 milhões. É caro. Falável do potencial de jogador que você poderia comprar há anos atrás e o potencial de jogador que você compra hoje em dia, né, rapaziada? Então, 37 milhões de euros em 2004 você comprava o Wayne Rooney. Hoje, esse valor compra em 2025. O Liverpool pagou 40 milhões de euros no Bayer Leverkusen pelo Jeremy Frimpong, que tinha sido campeão invicto da Bundesliga naquela temporada histórica do clube alemão. Mas era um jogador que não ganhou nada, não encantou lá na Alemanha, mas para nível mundial é um jogador que não é lá essas coisas, né, rapaziada? E no mesmo ano, o Milan pagou 42 milhões de euros pelo Christopher Nkunku, artilheiro de destaque do Leipzig, antes de uma passagem discreta pelo Chelsea. E se a gente for puxar aqui pro futebol brasileiro, o Flamengo pagou 42 milhões de euros no West Ham pelo Lucas Paquetá, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, um jogador de seleção regular, mas sem nenhum título. Eu já não sei o Frimpong e o Nkunku, mas o Paquetá é um jogador de seleção brasileira. Então, assim, pros termos de hoje, vale? Eu acho que vale, né? Título de peso conquistado na Europa e que, francamente, não teve grande passagem por grandes clubes na Europa, né? Sempre passou por clubes intermediários aí, com exceção do Milan, que é um gigante da Itália, mas o Milan, pra nível de futebol europeu, de Champions, ainda era, assim, naquele momento, um clube intermediário, né? Então, imagina se o Flamengo tivesse 37 milhões de euros pra comprar o Rooney naquela época.
Seria bem melhor do que pagar 42 milhões de euros do Paquetá, né, rapaziada? Certeza, o recorde né? histórico do Brasil inteiro custou exatamente o mesmo valor que o Manchester United pagou por um adolescente de 18 anos há mais de 20 anos atrás, que se tornariam um dos maiores ídolos do clube. Subindo um pouco a faixa aí para os 47 a 60 milhões de euros. Em 2013, nem é tanto tempo assim atrás, o Mônaco pagou 60 milhões de euros no Atlético de Madrid pelo Radamel Falcão. Bicampeão consecutivo da Europa League por Porto e Atlético de Madrid e considerado naquele momento um dos 3 melhores centroavantes do mundo. Quem viu o Radamel Falcão no auge, né, não pode discordar que esse cara era muito bom jogando bola, irmão. Eu gostava muito de ver ele jogando. Ele e o Suárez eram uns estilos de centroavante que eu gostava muito, sabe? Centroavante físico, que finaliza de qualquer jeito e a bola entra. Eu gostava muito de ver o Radamel Falcão jogando, mano. Hoje, com esse mesmo dinheiro, 60 milhões de euros, em 2025, o Real Madrid pagou 50 milhões de euros no Benfica pelo lateral Álvaro Carreras, sem título de peso. Real também pagou quase 59 milhões de euros no Bournemouth pelo zagueiro de 20 anos, Royce. E o Newcastle pagou cerca de 60 milhões de euros no Nottingham Forest pelo ponta Anthony Elanga, que fez... Meu Deus... Só jogador mediano, só jogador mediano. Caramba, o dinheiro não tá valendo nada mesmo hoje em dia. Uma boa temporada, mas assim, 0 taça e 0 prêmios individuais. Então a gente já vai vendo aqui, rapaziada, quando vai chegando de 2010 pra frente, a desvalorização do que você comprava com esse dinheiro é absurda, né, cara? Subindo um pouco a faixa aqui pros 60 a 70 milhões de euros. Em 2000, o Real Madrid pagou 37 milhões de libras, cerca de 60 a 62 milhões de euros, recorde mundial na época no Barcelona, pelo Luis Figo, que já tinha 2 títulos de La Liga e era uma das principais referências ofensivas no futebol europeu. Sua bola de ouro viria só em dezembro, né, daquele ano, já no Real Madrid, mas assim, claro que o cara não vai colher uma bola de ouro só porque ele fez em alguns meses, né? Então ele já jogava um dos melhores futebol do planeta, né, cara? Um ano depois, em 2001, o Real Madrid quebrou seu próprio recorde, pagou entre 73 e 77 milhões e meio de euros na Juventus pelo Zinedine Zidane. E cara, olha a diferença, Figo e Zidane, caramba. Que não tem discussão. Zidane já era campeão do mundo em 1998, campeão da Eurocopa em 2000, bola de ouro em 98, bicampeão italiano pela Juventus, já era considerado naquele... E detalhe, vocês percebam aqui que são jogadores que foram contratados por esses valores que eram campeões de algo, seja individualmente ou coletivamente. Então, assim... tem uma grande diferença. De momento, um dos melhores jogadores do planeta se tornaria um dos maiores jogadores da história, né? Hoje, com esse mesmo valor, o que dá pra comprar, Vitor? Pois é, rapaziada. Hoje, em 2025, o Arsenal pagou 63 milhões de euros na Real Sociedade pelo volante Martin Zubimendi. Mano, cara, tu comprava o Zidane, meu irmão. Tu comprava o Zidane em 2001 com 60 milhões de euros, 70 milhões de euros. Meu Hoje Deus. tu compra o Zubimendi, né, mano? Zubimendi, que eu falei anteriormente, falei errado. Não é tanto faz. Mas assim, mano, olha só que discrepância, mano. O Tottenham pagou o mesmo valor pelo Mohamed Kudus, que fez boas temporadas no Ajax e West Ham, mas sem grandes títulos. E o Liverpool pagou 70 milhões de euros no RB Leipzig pelo Dominik Szoboszlai. Bom futebol, seleção húngara. Tem um jogador de seleção húngara, mas sem nenhum título, né, cara? Assim, é um cara que hoje não limparia a chuteira do Zidane, né? Então é simplesmente bizarro aí o poder de compra, como vem mudando, né, mano? Isso é natural, né, rapaziada? Isso é natural. É bizarro mesmo. Chegamos à faixa de 80 a 95 milhões de euros, que virou a faixa dos goleiros. Esse bloco é especial porque em 2019 o próprio Cristiano Ronaldo comentou publicamente sobre isso numa entrevista à TVI de Portugal. Ele disse que considerava surreal ver goleiros sendo vendidos por 75 milhões de euros e que um jogador decisivo como ele deveria valer 3 a 4 vezes mais. Em 2009, o Real Madrid pagou 67 milhões de euros no Milan pelo Kaká, que já era bola de ouro, melhor do mundo FIFA 2007, campeão da Champions League e do Mundial de Clubes, chegava como um dos melhores jogadores do planeta. Claro que não vingou como se esperava, mas ainda assim o nível da compra era outro, né? No mesmo ano, o Real Madrid quebrou o recorde de novo, 94 milhões de euros no Manchester United pelo Cristiano Ronaldo, já a bola de ouro de 2008, campeão da Champions League. Já um pouco mais recente, em 2014, o Barcelona pagou 81 milhões de euros no Liverpool pelo Luis Suárez, o uruguaio, o artilheiro da Premier League com 31 gols naquela temporada, vindo direto da Copa do Mundo, dos melhores atacantes do planeta, e
se tornaria um dos melhores jogadores, não sei se da história, mas um dos melhores centroavantes que eu já vi jogar. Eu gostava, mano, você pode... Grandíssimo jogador, mano. Pode pegar Benzema, Lewandowski, o próprio Harry Kane atualmente, sei lá, até o Haaland, se você quiser comparar. Pra mim, não tem comparação com o Suárez. O jeito de jogar era o que eu mais gostava, sabe? E só por ele ter feito parte daquele trio MSN de 2015 também. Mas até antes mesmo, o jeito dele de jogar no Liverpool, gostava muito do Luis Soares, mano. Agora vamos ver o que esse dinheiro compra hoje em dia aí. Em 2018, o Chelsea pagou 80 milhões de euros no Atlético de Bilbao pelo goleiro Kepa, que fez uma boa temporada como titular no Bilbao, mas sem nenhuma experiência na seleção principal da Espanha. 80 milhões de euros num goleiro. Cara, meu Deus. Assim, eu vou falar bizarro, meu Deus, e caraca, toda hora, porque assim, é muito dinheiro num goleiro. Em um prêmio individual. Ainda hoje é o goleiro mais caro da história. Em 2022, o Manchester United pagou entre 95 e 100 milhões de euros no Ajax pelo Antony. Bicampeão holandês, mas vamos ser sinceros, né? Esse valor no Antony é loucura, mano. Acho que até hoje é loucura. Mesmo com essa inflação agora tendo subido ainda mais, é bizarro, mano. E então chegamos à tão sonhada faixa dos 100 a 120 milhões de euros. Essa é uma das faixas mais recheadas aí dos dois lados, então vale a pena você prestar bastante atenção para acompanhar. Em 2013, o Real Madrid pagou cerca de 100,8 milhões de euros no Tottenham pelo Gareth Bale. 2 vezes jogador do ano da Premier League, mas sem título em Liga Inglesa e sem Champions League no currículo até ali. E vocês vão ver que nessa faixa de 100 milhões de euros pra cima, vai ser tudo mais recente, tá? Tudo de 2010 pra frente, 2015 pra frente, até porque se o Cristiano Ronaldo em 2009 custou 94 milhões de euros, então essa faixa dos 100 milhões ainda não eram tão comuns no futebol. Em 2016, o Manchester United pagou 89 milhões de libras, cerca de 105 milhões de euros, recorde britânico na Juventus pelo Paul Pogba, que já tinha 4 títulos italianos seguidos e era finalista da Champions League em 2015. E em 2018, a Juventus pagou 117 milhões de euros no Real Madrid pelo próprio Cristiano Ronaldo, que àquela altura tinha 4 Champions League, 5 bolas de ouro, provavelmente o jogador com o currículo mais forte já comprado nessa faixa de valor em qualquer época. A gente vai sair de 2018 para 2026. Uma coisa assim que eu acho loucura na história é que o Messi, ele nunca foi vendido. Ele sempre saiu de graça dos clubes dele. Saiu de graça do Barcelona pro PSG, saiu de graça do PSG pro Inter Miami. Cara, tipo, é basicamente o segundo maior jogador da história, só atrás de Pelé. Então, assim, imagina quanto que o Messi não custaria. Eu nem sei se tem, acho que tem o preço de mercado do Messi no Transfer Market. No final do vídeo a gente dá uma olhada. Certo? 8 anos apenas de diferença aí, mas vamos ver aí o quanto que mudou, né, rapaziada? Pois é, nessa faixa de preço nos dias atuais, a gente tem o Chelsea pagando 116 milhões no Brighton pelo Moisés Caicedo, sem nenhum grande título conquistado. O Arsenal pagou 116 milhões também no West Ham pelo Declan Rice, campeão só de uma Conference League como capitão. O Manchester City pagou 117 milhões de euros no Aston Villa pelo Jack Grealish. E o Chelsea pagou 121 milhões de euros no Benfica pelo Enzo Fernandes, mano. Foi campeão do mundo pela Argentina em 2022, mas, cara, pelo amor de Deus, né? Se a gente for olhar pro lado das contratações de 100 milhões, que foram boas contratações, a gente tem alguns exemplos também. A gente tem o Harry Kane em 2023, que foi artilheiro histórico do clube inglês do Tottenham, né? Mas não ganhou nenhum título pelo clube ali. Mas o Bayern de Munique pagou 100 milhões de euros no Tottenham por ele. O Real Madrid pagou 103 milhões de euros no Dortmund pelo Jude Bellingham, mas aí dessa faixa foram essas duas. Não é que as outras não foram boas contratações, né? Mas contratações assim que parecem que valem o investimento, pra mim foi só o Harry Kane e o Bellingham mesmo. O Bellingham realmente vale. Cedo, Declan Rice, Jack Grealish, Enzo Fernandes são ótimos jogadores, mas jogador de prateleira abaixo, né? Não são grandes gênios da bola. Sim. Chegamos à faixa dos 125 a 150 milhões de euros. Em 2017, o Barcelona pagou cerca de 135 milhões de euros no Borussia Dortmund pelo Ousmane Dembélé, que tinha feito uma boa temporada de estreia. Barcelona, cara. Barcelona tem um sério relacionamento com escolhas ruins de contratação. Tipo assim, não em questão de pessoas, mas do valor pago, sabe?
É surreal. É lá no Dortmund, né? Mas sem nenhum título de liga alemã e sem prêmio individual, então um currículo assim ainda é uma aposta, uma promessa, né? Em 2018, o próprio Barcelona pagou entre 20 e 135 milhões de euros no Liverpool pelo Philippe Coutinho, referência técnica do time inglês, mas sem título de Premier League ou Champions até ali. Claro que na época ninguém questionou, né? Porque o Coutinho jogava muita bola, era um dos caras que dividiam protagonismo na seleção brasileira com o Neymar, mas com essa faixa você conseguia comprar um Philippe Coutinho ali de 2018. E em 2019, o Atlético de Madrid pagou entre 126 e 127 milhões de euros no Benfica pelo João Félix, eleito o melhor jogador da Liga Europa, mas com apenas uma temporada de destaque no currículo. E aqui já entram uns valores sobre-humanos, né? Porque se a gente comparar ali, não é muitos anos de diferença, né? É uns cerca de 10 anos de diferença. Você pagava 94 milhões de euros no Cristiano Ronaldo em 2009 e agora, já em 2019, 10 anos depois, você paga 125 milhões de euros. E hoje o mesmo João Félix tá custando tipo 60, 50 milhões de euros? No máximo? Pelo João Félix, meu amigo. Bizarro. E agora, o que esse valor compra de 2025 pra cá? Hoje esse valor compra o seguinte. Em 2025, o Liverpool pagou 125 milhões de libras, cerca de 145 milhões de euros no Newcastle pelo Alexander Isak, que foi o artilheiro do clube inglês lá no Newcastle, né? Mas sem nenhum título relevante, sem nenhum potencial pra se tornar um dos melhores jogadores do futebol atual. E o Liverpool também pagou entre 136 e 156 milhões de euros, recorde britânico, no Bayer Leverkusen pelo Florian Wirtz. Foi peça-chave do título invicto da Bundesliga no Bayer Leverkusen, mas vamos ser sinceros também, nenhum jogador de potencial mundial. E até hoje o Wirtz não vingou direito no Liverpool. Se tornar um grande craque, né, mano? É uma desvalorização, assim, da moeda gigantesca, né, mano? Usar o termo desvalorização da moeda é um termo errado, né? É uma supervalorização dos atletas, certo? Aí sim seria uma expressão correta, né, mano? E de 180 a 230 milhões de euros nós temos a fronteira ainda não ultrapassada. Em 2017 o PSG pagou 145 a 180 milhões de euros no Mônaco pelo Kylian Mbappé, campeão francês recém-saído de uma semifinal de Champions League, mas ainda sem título de seleção. O título de Copa do Mundo do Mbappé só viria com ele já sendo jogador do PSG, né? E o recorde mundial de 222 milhões de euros no Barcelona que o PSG pagou pelo Neymar ainda segue invicto. E agora vem aí a grande surpresa, né? Mesmo passando vários anos aí, parece que houve um teto aí, né, rapaziada? Até porque não surgiu nenhum jogador desses dois patamares, né? De Mbappé e Neymar não surgiu mais desde que eles surgiram, mas claramente por isso nenhuma transferência dos últimos anos chegou nem perto desses números aí. Mas quem você acha que vai ser o próximo jogador? Eu acho que esse teto não vai ser superado. Eu acho que é muita grana. E assim, pra ser superado vai ter que surgir um moleque que ele bata, sei lá, 23 anos no clube que formou ele, já tem umas 3 bolas de ouro, Champions League, joga pra caralho, pra ele, sei lá, valer uns 300 milhões. Porque acho muito difícil, muito, porque é muita grana. Superar essa marca aí. A gente vê que o Real Madrid provavelmente tá disposto a pagar 200 milhões de euros no Olise, né? Mas ainda não vai superar os 222 milhões de euros do Neymar. É porque quando você contrata o Neymar, você não contrata só pelo que ele entrega em campo, né? Neymar era muito midiático também, né, cara? Então, pagar 222 milhões de euros no Neymar é barato, porque o que vai entrar de contrato, o que vai entrar de mídia, o que o estádio vai lotar é gigantesco, né? Mas acho que o poder midiático do Neymar é maior do que qualquer jogador. Com certeza. Sei lá, acho que é maior que o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Talvez empatado com o Messi, mas sei lá. Ele é muito midiático, então traz muito retorno pro clube. Mas vamos chegar a um ponto aqui, rapaziada, de entender o porquê que isso acontece. Por que essa supervalorização aconteceu. Isso não é por um motivo só, tem vários motivos. Um dos primeiros motivos, né? Os direitos de TV explodiram. A Premier League sozinha multiplicou o valor dos seus direitos de transmissão dezenas de vezes desde os anos 2000. Mais dinheiro circulando significa preços mais altos em qualquer mercado, não só no futebol. Segundo motivo, novos donos, novo tipo de dinheiro. Clubes como Manchester City, PSG e Newcastle passaram a ser financiados por fundos soberanos e bilionários que não olham para o futebol como um negócio tradicional, olham como um projeto de soft power, e isso por si só distorce o mercado inteiro, né, rapaziada? Aumenta muito, inflaciona muito, é muito dinheiro entrando e, consequentemente, esse dinheiro tem que circular, né? Terceiro motivo, o fair play financeiro criou um efeito colateral. As regras que deveriam controlar gastos, na prática, fizeram clubes inflacionar valores de venda para lucrar com as vendas entre clubes do mesmo grupo.
grupo econômico ou para cumprir metas contábeis, né? Quarto motivo, intermediários e agentes viraram parte do preço. O mercado ficou mais profissionalizado e mais caro, com o crescimento do poder de agentes que hoje negociam comissões que também entram na conta final. Então você vai contratar um jogador, você não vai estar pagando só pelo jogador, você vai estar... Cara, que vocês não têm noção da quantidade de agente multimilionário que existe por aí. Cara, acho que os caras desembolsam, tipo, 30 milhões de reais numa negociação, se não pra mais. E não só negociação, também acho que em questão de patrocínio e tudo mais. Assim, é um mercado bem caro. Bem, cara. Pagando por muita coisa mesmo. A gente vê a contratação do Yan Diomandé agora, que a transferência era pra gerar em cerca de 100 milhões, mas subiu lá pra 150 porque tinha fulano que tinha 20% da carreira dele, o primeiro agente, um treinador lá, não sei das quantas, então tem esses valores aí também que vão se inflacionando, né, cara? Quinto motivo, o próprio mercado se gourmetizou e ficou global, né? Os valores ficaram gigantescos. Clubes da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, da China entraram na disputa por talentos que antes só a elite europeia disputava, e como a demanda ficou maior, mais gente disputando, o valor tende a subir, né, rapaziada? Com esses fundos da Arábia Saudita, principalmente, que inflacionou muito o mercado, a gente viu o Neymar indo pro Al Hilal, é bizarro, né, rapaziada? Então, com maior oferta, claramente, o preço aumenta, né? A premissa básica de oferta e demanda. Sim. E a gente também tem patrocínios absurdos chegando, né? Principalmente os patrocínios de bets que fazem muito dinheiro girar dentro da economia do futebol, e com certeza se tem mais dinheiro girando, as transações ficam muito maiores, né? Se você é um cara que manja da economia futebolística e tem algo pra agregar a gente aqui, comenta aí, mano. Já falei aqui inúmeras vezes, não me canso de falar, aqui o Vitorando traz conteúdo de qualidade pra vocês, mas eu não me posiciono como o cara que sabe de tudo, dono da verdade. Sempre é bom ter pessoas que manjam mais de certos assuntos pra poder colaborar com a gente, certo? Pra gente tornar esse canal aqui um lugar de aprendizado também. Imagina, todo mundo PhD, o cara, você é formado em quê, irmão? Sou formado no canal Vitorando, eu tenho pós-graduação lá. Já imaginou? É um currículo muito forte. Enfim, esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir. Vidião, Vitorando, vidião. Vamos até olhar o preço do Messi aqui agora. Mas assim, é loucura mesmo o valor que se tornou os jogadores. Vamos ver se a gente acha aqui no Transfer Market o valor que o Messi era. Valor de mercado atual do Messi, 15 milhões de euros. Ele chegou no período do Barcelona de 2014 até 2017, ele custou 120 milhões. Então, assim, né? Já é um dinheiraço. Mas, assim, eu acho que deveria ter valido mais. E quando ele foi, em 2017, ele chegou a valer 180 milhões de euros. Sim, então você vê que um dos maiores jogadores da história chegou a valer no máximo 180 milhões de euros. E hoje em dia, sei lá, um Yan Diomandé tá custando 150. Pode ser que ele vire um craque, a gente não sabe, mas é loucura, sabe?